Bom, em primeiro lugar, quero registrar que está muito bacana estar aqui falando com vocês, ao lado de umas feras da cultura e do fazer cultural em Ribeirão, e estou contente por algumas razões. A primeira delas é que eu cheguei à conclusão que eu não estou louco, se eu não estou louco, eu não estou louco sozinho, porque no começo do ano, 2 meses antes da pandemia, a gente criou aqui 100 clubes de leitura digitais, sem saber o que o mundo ia enfrentar daí a pouco. E agora as coisas estão rolando, e agora esse tipo de conversa pode muito bem acontecer por aqui, mobilizar as pessoas. Além das pessoas que estão aqui, outras pessoas que depois vão vir e rever esse material. E principalmente isso ser colocado à disposição para as discussões de campanhas eleitorais, de programas de governo e do que vai rolar daqui para frente. A segunda questão é a oportunidade de estar fazendo aqui hoje essa discussão nos parâmetros que ela vem acontecendo. Eu, assim como o Flávio, eu tentei fazer essa lição de casa e fui lá. Eu peguei tanto o plano municipal de cultura, quanto eu fui um pouco mais para trás. E peguei o primeiro documento de políticas públicas, que chamava Política Cultural para o Município de Ribeirão Preto, 2002 a 2020, que é precisamente o ano que a gente está aqui. É uma discussão pública que mobilizou muita gente na cidade para essa questão. E lá atrás era um momento quando a gente tinha uma discussão como essa, estava muito longe de ter essa profundidade, porque as questões que se apresentavam eram tão rasas que mais ou menos ficava entre aquela coisa entre fazer, organizar e financiar alguns eventos, principalmente da indústria cultural de massa, e alguns colocavam a questão de apoiar o fazer artístico. Não chegava num outro tripé, que era a questão da democratização do acesso à cultura. Hoje, quando esse tipo de discussão vem à tona, a gente está buscando de uma forma muito mais profunda a reflexão e apontando os caminhos para frente. Então, eu me celebro a oportunidade que a gente está tendo agora de fazer essa discussão rica, cumprimentar o Lages, autor da iniciativa, o SAC que está, e todo mundo que está na equipe para fazer isso acontecer. Eu fiquei de conversar um pouco aqui com vocês nesses 5 minutos sobre fomento, formação e acesso. Foi aí que eu fui fazer uma busca disso nesses últimos 20 anos em Ribeirão. Lá atrás já se indicava os pilares por uma política pública de cultura que contemplasse cada uma dessas questões. Eu tenho a impressão que houve um avanço muito grande quando foi criado 10 anos atrás o Plano Municipal de Cultura. Era um período de muita efervescência cultural no país. O Gilberto Gil, ministro da Cultura, eu participei da equipe dele e ajudei nesse processo de fazer o Plano Nacional de Cultura, um capítulo especial que era o Plano Nacional do Livro e Leitura, que veio até antes do Plano Nacional de Cultura, e que trouxe para o país, e isso se expandiu e reverberou pelos estados, pelos municípios e até pelo setor privado, a prática dos editais. Editais que contemplasse não só o fazer artístico, mas o modo de ser, uma definição muito mais ampla do que é cultura. Então, apoiava ações das religiosidades de uma maneira geral, construção do pensamento cultural, enfim, um outro tipo de olhar que fazia deixar muito para trás aquela coisa primária e primitiva, eu diria, da cultura de eventos, né, que definitivamente ficou para trás. Ribeirão entrou nesse movimento e de uma maneira muito sábia, tanto considerou a questão das peculiaridades para colocar e construir a sua própria política municipal, como seguiu de uma maneira bastante interessante aquilo que o Gil vinha conseguindo construir a partir de muitas conferências nacionais de cultura, envolvendo cada vez 4, 5, 6 mil pessoas, mobilizando os estados, o país, porque não basta
a gente construir políticas de cultura se um grupo, né, de pseudos iluminados chegam e escrevem e montam uma cartilha recomendando o que a gente deve fazer, o que é cultura. Na verdade, é reconhecer o papel de cada cidadão, reconhecer essa cidadania cultural, tanto no processo do fazer cultural, quanto da fruição, do consumo dos bens e produtos da cultura. E esse fazer inclui, por exemplo, quando vai se construir políticas públicas, na forma de um edital, por exemplo, permitir que as pessoas inscrevam um edital gravando, não necessariamente escrevendo um texto brilhante para ser avaliado pelos avaliadores da comissão de seleção, mas que comunidades quilombolas, indígenas, possam ter esse tipo de participação e também de ser beneficiado de uma maneira bastante ampla nessas políticas. Eu acho que foi um acerto e eu quis começar minha conversa sobre fomento, formação e acesso por aí, porque eu penso que a gente está num momento de pandemia, a gente precisaria talvez concentrar em uma ou outra questão que permitiria hoje o financiamento público de cultura, que é sempre cortado, não só em momentos como esse de crise, né, mas em outras situações também, a cultura acaba não entrando para os orçamentos. Que o povo das artes, que o povo da cultura de Ribeirão Preto pudesse, nesse momento, fazer uma ação concentrada para que fosse cumprido, né? E a gente podia, talvez, concentrar em um ou outro artigo e um ou outro capítulo do plano municipal e fazer uma ação e fazer uma mobilização e aí conclamar esse ativismo que o Flávio, como todos nós, diz estar sentindo falta.